Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Samantha Martinelli e nós estamos aqui na nossa terceira aula de Fundamentos Sociológicos e Antropológicos da Educação. Sejam todos muito bem-vindos e antes de começar a aula eu vou falar rapidamente sobre as atividades. Pessoal, vocês sabem que amanhã se encerra o prazo para a atividade 1 e essa atividade 1 ela vai envolver exatamente o conteúdo que nós vamos ver aqui, o conteúdo do Max Weber, né? O teórico um dos clássicos da sociologia, né? Como nós vimos no começo do Durkheim, depois nós vimos o Marx e agora chegou a hora do Weber. Então, a aula de hoje pode ajudar vocês a resolverem um pouquinho essa atividade, porque envolve o tema da racionalização e também do desencantamento do mundo. Mas eu espero que vocês já estejam atentos à atividade, né, já tenham aberto a atividade e não esqueçam de finalizar caso aqueles que esperaram até essa aula para finalizar a atividade. Sobre o mapa, pessoal, também está disponível, né, no ambiente de vocês e como eu tenho falado para alguns alunos e falei na aula 2, que envolveu o tema do mapa, que é a teoria de Marx sobre trabalho, produção, relações produtivas, né? Essa aula 2 pode ajudar muito também a vocês resolverem a atividade, uma atividade acessível, uma atividade que engloba uma entrevista e que através das dicas tanto das aulas quanto do Fale com o Mediador, vocês com certeza vão ter sucesso aí nessa atividade. Então não deixem de realizá-las, ok? Atividade 2 e 3 também estão no ambiente. Bom, pessoal, para não tardar, vamos começar a falar do Weber, então. O Weber, ele também está, vamos dizer, ali no bojo de todo o momento histórico vivenciado pelos outros autores clássicos, né? Lá na primeira aula eu lembrei a vocês, né? Eu revitalizei, vamos dizer assim, todas as questões históricas e revolucionárias que estavam acontecendo ali naquele momento do século 17, né, 18, e o Weber não é diferente. A teoria dele também vai ser influenciada por algumas questões que acontecem na realidade histórica, político, social e econômica daquele momento. Então, dois fatores importantes para o Weber, né? A reforma protestante, que foi no século XVI, que rompe também com alguns parâmetros ali estabelecidos da Igreja Católica, e estabelece, né, uma nova forma ali de se entender ali o processo religioso ali, né, da forma de crer em Deus, né. Nós temos ali as 95 teses do Lutero. O Weber está inserido no ambiente ali, né, ele é alemão, ele está na Alemanha, próximo ali também aonde se desenvolve o calvinismo, que é em Genebra, ali na Suíça. O Calvino, né, formula ali um pouco das teorias dele em relação a essa questão calvinista. Então isso é um fato importante, isso é um fato que nós vamos ver também que ele vai trabalhar um pouco, vai estar presente no texto da Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, que é um grande livro dele, inclusive é este livro aqui. Mas nós vamos falar, não vamos abranger a ética, mas toda a teoria do Weber está associada de certa forma a esse livro, né? E como ele produz aqui, ele reproduz muito bem toda a sua metodologia, a questão do tipo ideal, né? O historicismo mesmo que ele trabalha, enfim. Vamos com calma que daí vocês vão entendendo. Então, a reforma protestante, né? E a outra questão que influencia muito ele é o advento da ciência ali naquele momento, o iluminismo, aqueles grandes teóricos do pensamento filosófico naquele momento, que eu citei bem na nossa aula 1, Rousseau, né, Kant, ele é muito influenciado também pela filosofia kantiana. Então é neste sentido que ele pega todo esse produto da ciência, que está transformando as relações de sociedade, é onde ele vai desenvolver a teoria do racionalismo dele ali, né, da racionalização do mundo. Ok. A princípio, aqui nesse slide, eu coloquei que é importante fazer essas linhas de comparação com os outros autores que nós temos estudado. Então, o que o Marx vai dizer, o Weber vai dizer para o Marx, né? Vai pensar sobre o capitalismo, porque o Weber também vai estudar o capitalismo ocidental. Mas ele vai olhar para a perspectiva do Marx e vai dizer assim: será mesmo que o materialismo histórico do Marx realmente tem condições de encontrar explicações e falar sobre a história social? Será que todas as questões materiais
seriam capazes de trazer tantas respostas para que a gente consiga captar a vida social? O Weber acha que não. Então ele já começa nesse contraponto em relação à teoria marxista. Então ele não vai analisar da mesma maneira o capitalismo ocidental. Ele vai se utilizar da questão da racionalização. E o que seria a racionalização, né? A racionalização, gente, ela é o resultado da especialização científica, né, que ocorreu, e da diferenciação técnica ali peculiar da sociedade ocidental. É uma maneira que nós organizamos a vida através da ciência, que nós organizamos as relações sociais, né, que nós organizamos a vida através do processo burocrático, que é muito importante na teoria dele, da ciência. Essa racionalização vai se tornar possível. E nós desenvolvemos, ele vai dizer muito bem isso, claro, no capitalismo ocidental. Ele está falando daquele período histórico, daquele momento, daquelas formações ali organizacionais, daquele tipo de sociedade. Isso é muito importante a gente lembrar. Então, através da racionalização, nós somos capazes de coordenar diversas atividades. Essa racionalização ela envolve várias esferas da vida social, né, tanto o trabalho, contra a religião, contra a família, também várias, né, a escola, ela está em todas as esferas. E ele cita ali, né, momentaneamente, até na música, ele diz que até a música se tornou padronizada, como se até as melodias foi influenciada por essa racionalização, que fez com que a gente compreenda e haja no mundo dessa maneira, racional. Tudo em cima do racional. Nossas ações estão sempre pautadas numa atitude objetiva racional, vamos colocar dessa maneira. Bom, em contrapartida, há um pessimismo na obra do Weber em relação a toda essa racionalização, porque há percas em relação a esse processo, nem tudo há ganhos, né? Então ele vai dizer, bom, houve uma racionalização, mas houve um desencantamento do mundo. O que seria esse desencantamento do mundo? É a perca da magia, da mística, do imaginário, do subjetivo, que sempre esteve presente, né, nas formas, né, de vida social, nas crenças, mas que devido a esse avanço racional, ele deixa cada vez menos de existir. É isso que mais ou menos ele diz. Então, quanto mais escolhas racionais nós temos, menos emocionais, menos afetivas, menos místicas, né? Menos crenças em algo que não possa ser comprovado de maneira científica racional. Então, o mundo acaba sendo manipulado, aí, vamos dizer, pela técnica, né? Sempre pelo tecnicismo e pela ciência, que está presente em tudo. Eu posso dar um exemplo de burocracia, dessa racionalização e da burocracia weberiana para ficar bem claro para vocês. Por exemplo, antes de entrar na sociologia compreensiva aqui, eu saio da minha casa com o intuito de ir ao banco. Eu pego meu carro, eu tenho que estar com meu documento um dia ali, eu adentro ao carro, eu vou chegar até o banco, eu tenho que saber onde que eu vou parar esse carro, eu vou perceber se aquela vaga pode ser estacionada naquele momento, quanto tempo eu tenho que ficar naquela vaga, eu preciso pagar ou não, que hora o banco fecha, eu estou com todos os documentos, eu adentrei ao banco, eu vou no caixa eletrônico, mas eu estou sem o cartão, nossa, volto no carro, pego o cartão. Tento realizar, sei lá, uma atividade que eu queira ali, né, pagar um boleto ou qualquer outra coisa no caixa eletrônico, eu não consigo. Bom, então eu vou ter que falar com o gerente. Então eu pego uma senha, eu espero, eu vou falar com o gerente. Quando eu chego no gerente, olha, até poderia resolver para você, desde que você tivesse um documento que nós não temos, nós precisamos atualizar no cadastro e por aí vai. Gente, então, quantas instâncias burocráticas nós passamos só nesse período cotidiano, para você ver o quanto que nós talvez não percebamos, o quanto essa racionalização, mesmo como o Weber coloca, atingiu a nossa vida, em todas as esferas sociais. Bom, mas o Weber, ele vai compreender também ali, né, ele não vai falar só desses, né, fenômenos maiores aí,
ele vai dizer que a vida social ela tem que ser compreendida. Essa é a forma que ele vai analisar as relações sociais. A sociologia compreensiva, que ela visa compreender a atividade social dos homens, como os homens criam as suas relações sociais. Então, o que interessa para o Weber é como o homem se comporta em sociedade. Então, a sociologia compreensiva, ela vai olhar para o indivíduo. Eu faço questão de repetir isso para que vocês gravem bem. A sociologia do Weber é uma sociologia que olha para o indivíduo, diferente da do Durkheim, né, gente? Que é aquela sociologia da coletividade, da coerção social, da consciência coletiva, que parece que tudo está acima de nós, né? Definido como representatividades, né? Nós não vemos o indivíduo, né? Mas na teoria do Weber é diferente. Na teoria do Weber ele vai olhar para esse indivíduo. Então vejam bem, essas diferenças são importantes em cada autor. Quando ele for olhar para o indivíduo, ele vai dizer assim, primeiro que ele vai dizer que a ação social é um tipo de conduta, pode ser um ato, uma omissão, uma permissividade, em que eu oriento o sentido da minha ação, e não só oriento no sentido de ação, mas eu também levo em consideração a ação do outro. Mas vocês vão entender isso, eu vou tentar explicar de uma maneira prática aqui. Então nós temos um indivíduo, e para que haja essa ação social, o Weber sempre pressupõe que nós estamos em sociedade, então nós agimos, né? Nós vamos ter uma ação social, que é um movimento, uma conduta ali, dotada de sentido, de significados. Isso que é importante vocês saberem, gravarem isso, né? A ação social do Weber, ela tem sentido, ela tem significado, e é esse sentido e esse significado que o Weber vai tentar apreender para ele poder explicar um pouco da vida em sociedade. Entenderam, pessoal? Então é essa a sociologia weberiana. É isso que ele pensa, é através desses movimentos das ações que ele acredita que a sociologia pode dar explicações às questões em sociedade, pode até prever, de certa maneira, as ações que os indivíduos, né, vão realizar. Então vejamos bem, nós temos um indivíduo, nós temos uma ação, né? Eu sou, por exemplo, um indivíduo e eu estou no sentido, vou fazer uma ação, vou pegar, não sei, vou pegar um caderno na minha mão, né? Ou eu vou sair da minha casa e vou em tal lugar, eu vou planejar uma ação com sentido. Só que eu vou levar em conta uma outra pessoa, né? Porque dentro dessa ação social existem 3 partes que são importantes e significativas: o sentido da ação, que é o direcionamento, o desenvolvimento da ação, né, que é como ela se procede ali, né, quais são os passos, e os efeitos da conduta, o terceiro passo aqui, os efeitos da conduta de um ou mais indivíduos referente a expectativas em relação ao outro. Ou seja, eu também, quando vou promover uma ação, eu vejo a expectativa que eu tenho do que o outro vai fazer, da ação do outro. Para ficar mais claro, né, descomplicar e prático, vamos dar o exemplo de vamos supor que eu esteja andando numa quadra e estou do lado da rua, do lado esquerdo da rua. Eu estou andando e eu vejo uma pessoa que eu conheço. E ao ver uma pessoa que eu conheço vamos colocar aí 15 metros de distância, talvez essa pessoa nem tenha me visto ainda, eu olho e falo, eu não quero encontrar com essa pessoa. Imediatamente o sentido da minha ação, que estava indo diretamente, não para aquela pessoa, porque eu não pretendia encontrá-la, mas para um local que, sei lá, eu ia na padaria, eu desejava ir objetivamente lá na padaria, mas aconteceu esse episódio no meio do caminho. Eu atravesso a rua, eu desvio o sentido da minha ação, ok? Para não encontrar com essa pessoa, porque hoje eu não quero falar com ela, e se eu encontrar com ela vai me cobrar alguma coisa e deixa assim. Então, o que eu fiz? Eu mudei o sentido da minha ação porque eu vi um movimento de uma outra pessoa vindo e possivelmente as minhas expectativas me disseram que se ela passasse por mim, ela ia parar, ela ia falar comigo, ela ia me ver e ia haver ali um encontro que eu quis evitar, ok? Mas o que é importante
nessa passagem que eu disse, nesse exemplo, se vocês perguntarem, o que é importante, professora? É importante eu julgar o indivíduo, a ação? Eu fui mal intencionada porque eu cruzei a rua? Eu agi de má fé? Não importa esses julgamentos para o Weber. Então entendam, esses tipos de precisão de julgar não importa. O que importa para o Weber é aprender mais o porquê que eu fiz isso, na verdade, né? E prever as relações. Então, assim, o sentido, por que eu fiz isso, né? Não sei se foi algo ruim ou bom, né? Não, mas assim, por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque tudo isso que eu expliquei aqui para vocês, né? Eu pensei tudo isso, então poderia se prever que eu iria atravessar a rua. Acho que ficou um pouco mais claro para vocês. Bom, mas daí vocês vamos pensar junto comigo. Nossa, mas então eu vou ficar prevendo cada movimento de ação de cada indivíduo na sociedade, de cada cultura que existe no planeta, anotando o movimento de uma ação ali, prevendo as ações para tentar descrever uma realidade social, entender o mundo. Como é que eu vou fazer isso, né? Mas daí, por quê? Porque pensamos da mesma forma. A sociedade, ela é muito grande, ela é imensa, ela tem várias relações a todo tempo. Já pensou quantos milhões de relações sociais nós temos? Isso que na era que o Weber estudou, nós nem estávamos falando das relações que nós podemos considerar pela internet, por exemplo, que hoje nós poderíamos considerar quantas interações sociais acontecem, né? Então, o Weber vai dizer assim, não, ele vai delimitar. Por isso que ele vai criar essas 4 ações sociais. É como se ele dissesse assim, através desses 4 modelos de ações, são as ações mais iminentes que existem, que eu percebi que existem na sociedade. Então eu vou delimitar essas ações para, através desses 4 tipos, entender o mundo, assim, as apreensões que eu preciso para a minha análise aqui momentânea. Tudo que sair fora disso, qualquer ação, é um desvio, é assim que ele vai considerar. Ponto importante antes da gente falar de cada tipo de ação. O Weber faz isso para demonstrar o tipo ideal. Alguns alunos me perguntaram o que era o tipo ideal. O tipo ideal, pessoal, é um recorte da realidade. Porque a compreensão do mundo social, o Weber vai dizer assim que o real é infinito, né? Então, você faz uma seleção nessa infinita diversidade da realidade empírica. Então, nós como cientistas, né, nós precisamos delimitar o objeto. Então, isso é a formação do tipo ideal, é um recorte daquele momento histórico, apreendendo certo objeto de pesquisa que eu desejo estudar, para mim conseguir explicar aquele fenômeno, entendem? Isso ele faz também na ética protestante, no espírito do capitalismo. Professora, como que ele faz isso? Ele pega tem neste livro aqui, eu sempre gosto de frisar, porque às vezes vocês lembram, vocês compram uma obra muito indicada. Ele pega e ele não vai pegar um momento histórico qualquer, ele vai falar da Alemanha, ele vai falar dos protestantes da Alemanha, ele vai falar de um modelo de ética, ele vai explicar o objeto de estudo dele aqui, é o espírito do capitalismo. Ele vai, no fundo, tentar explicar como que essa racionalização do advento, que veio com o capitalismo ocidental naquele momento se desenvolvendo, na verdade ele vai dizer como que a ética de uma religião, né, protestante, ela corroborou ali naquele momento para as atividades capitalistas, do desenvolvimento capitalista ali, nas formas ali de desenvolvimento do sistema, né? É como se aquela realidade de um novo comportamento religioso baseado numa ética que prezava pelas relações de trabalho e pela acumulação, ela favoreceu o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo naquele momento, é mais ou menos isso. Mas ele faz o quê? Nesse momento ele faz um recorte. Ele não está dizendo do mundo inteiro, do capitalismo no mundo inteiro, ele não está dizendo o que estava acontecendo aqui no Brasil, ele não está dizendo de uma outra religião, não, ele está dizendo disso. Isso é uma formação do tipo ideal. Então, para a ação ele faz isso, por isso ele diz que são tipos puros de ação. Então vamos lá bem rapidamente. Ação racional com meio afins é aquela ação direcionada com uma finalidade. Por exemplo, eu decidi fazer uma previdência privada, eu estou preocupada, eu guardo um dinheiro, eu
penso, no mês que vem eu vou abrir uma conta, eu vou até o banco que eu desejo, eu peço informações sobre isso, eu abro a conta, eu deposito meu dinheiro e todos os meses eu prevejo aquela relação objetiva de fazer a mesma coisa para que eu me aposente, vamos dizer assim. A ação racional com relação a valores é quando você leva em consideração aspectos morais e éticos, isso conta na sua ação. Então, por exemplo, podem me fazer a proposta que for. Se aquilo não me pagar o dinheiro que for, se não condizer com meus valores, eu não vou aceitar, porque eu baseio a minha ação nesses valores. A ação tradicional é aquela que leva em conta os resquícios de uma tradição que você já fazia e você não pensa muito objetivamente em colocar isso para frente, você apenas faz. Exemplo, batizado de um filho. Talvez você seja uma pessoa que nem frequente tanta igreja, seja um pouco cético, mas como seus pais faziam, isso é importante para a sua família, você, quando tem um filho, vai lá e batiza o seu filho, ok? E a ação afetiva é uma relação baseada, um pouco mais, não em relações objetivas, mas subjetivas, que leva em conta as emoções, ok, pessoal? Isso. Continuando, política e Estado. Pessoal, a política, ela sempre existiu em toda atividade humana, né? Nesta concepção de sociedade que nós vivemos hoje, mas não só nessa, em outras formas de civilização também. Vocês viram em antropologia cultural, né, que nós temos vários tipos de culturas, os antropólogos estudavam vários tipos ali de concepções de sociedade, né, nativos. Aquelas pessoas se organizavam de uma outra maneira, também havia relações ali de sentido, de poder, de ordem, mas era feito de uma outra maneira. Por isso que o Weber vai dizer que o Estado, hoje ele é uma instituição, ele é representado pelas instituições, mas antes ele era apenas um agrupamento de pessoas que, através daquilo, decidiam um pouco o ordenamento da vida, ok? Então, as instituições, elas envolvem relações de domínio, né, que envolve obediência e burocracia. Isso é importante saber porque, né, todas as questões institucionais do Estado envolvem realmente uma burocracia. O Estado envolve burocracia, a polícia, o judiciário, a escola, né, vocês que vão ser professores, várias questões burocráticas de formação ali, que vocês vão ver que a racionalização do mundo fez com que nós estabelecêssemos esse tipo de sociedade, esse tipo de ordenamento, né. Então, o Estado, né, aí ele vai dizer que o Estado também é uma característica importante. Ele tem um monopólio exclusivo da força. Então, para o Weber, isso é uma informação importante, ele diz que o Estado ele é o responsável mesmo pela essa manutenção da ordem e ele tem esse poder do constrangimento físico ali legítimo, ele tem essa legitimidade. Então, ele vai, né, dividir o Estado em duas concepções ali que são importantes para ficar bem mais claro para vocês. A racionalização do direito, né? Poder legislativo, judiciário e a polícia encarregados de proteger, né, assegurar a ordem pública. Então, primeiro uma racionalização, né, em contextos das leis, da formação das leis, do acompanhamento dessas leis, do julgamento dessas leis, até a efetivação do cumprimento dessas leis. Então, são todas essas instâncias representadas ali, né, legislativo, judiciário e a efetivação ali do cumprimento da lei, né, e da fiscalização pelo agente final ali, que é a polícia. Mas não só a racionalização do direito existe, como a administração racional também, que seria daí os parâmetros que interferem em várias esferas ali, várias instituições como a escola, a saúde, a economia, a cultura, que seria uma administração da vida, né, que passaria por toda essa burocracia estabelecida que nós temos para tudo, na verdade, né? A administração pública, em tudo há um decreto, em tudo há uma lei, em tudo há um cumprimento, há uma modificação, né, se for preciso, daquilo, mas há todo um processo extenso que envolve essas burocracias, né? E a administração racional, ela é isso para o Weber, né? É justamente essas instâncias burocráticas aí de vários segmentos em que a vida se estabeleceu, ok? Vamos lá. Tem aqui as instituições, né, a crítica
que ele faz em relação ao Durkheim, que eu coloquei lá no começo, sobre os fatos, e aqui no caso ele fala sobre os fatos sociais, né? Uma crítica ali, que é como se os fatos sociais lá do Durkheim, eles existissem por si só. É como se o Weber dissesse assim, o Durkheim fala dos fatos sociais, né? Que a sociedade obedece uma dinâmica coletiva, mas ele não explica muito bem como é isso, né? Então o Weber faz um pouco essa crítica porque ele puxa a teoria dele para o indivíduo, né? Ele fala que o indivíduo pode explicar de forma mais clara como isso acontece. Nós temos aqui a ciência como vocação. Antes de falar da ciência como vocação, bem rapidamente, tem uma coisa interessante quando nós falamos lá atrás da administração racional, né? Então vamos compreender assim, pro Weber o Estado ele está assegurado ali nas estruturas e nas instituições, ele está de certa forma integrado. Mas e se acontecer, professora, momentos de tensões, momentos de queda dessas formas de organização, né? Quando essas formas racionais, essa burocracia se tornar insuficiente para sustentar o Estado. Aí entra para ele uma coisa que eu quis resgatar aqui bem rapidamente antes de nós encerrarmos a nossa aula, a questão do líder carismático. Você vai ver, nós não vamos conseguir falar tudo nessa aula, mas ele faz essa apreensão teórica de como daí entre outros tipos de dominação entrariam, já que essa dominação burocrática racional ela não deu conta nesses momentos de tensão, se estabelecem outras formas de dominação, e entre essas dominações ele traz o líder carismático. É muito importante, muito bacana essa coisa do Weber trazer isso, porque ela é muito atual. E o líder carismático, para ele é aquele enviado por Deus, é aquele indivíduo extraordinário capaz de manter a ordem enquanto tudo está no caos. Então eu quis trazer isso, pessoal, por caso vocês tenham curiosidade e depois vocês vão se aprofundar muito mais na teoria do Weber, há outras formas de dominação também. E essa do líder carismático, ela explica muito bem muitos momentos políticos da realidade brasileira aí também, né? Já que as instituições brasileiras elas estão sempre colocadas à prova sobre a efetividade delas, né? Sobre o funcionamento dessa racionalização e dessa burocracia. Em muitos momentos desses questionamentos a gente vê assim, a formação, em muitos momentos históricos, né? Não só neste agora, mas em vários, essa concepção dessa ascendência da figura de um líder, onde a população deposita ali a sua fé. Aí tem uma característica um pouco mais mágica também. Gente, para fechar, eu sempre alio a teoria do autor com a educação. Então, o Weber fala muito da ciência como vocação. E vamos lá, para vocês entenderem nesse fechamento com a educação, né? Ele acredita que o jovem que acredita ter uma vocação deve dar conta de dois aspectos, a qualificação do cientista e a qualificação quanto professor, né? Então nós temos que aliar ciência com atividade profissional, ok? E a ciência dele é sempre uma ciência objetiva, e toda obra, ele diz assim, toda obra acabada não tem outro sentido senão fazer surgir novas indagações. Então para ele a ciência ela sempre reverbera, né? Ela fica, mas enquanto existir sustentáculo para ela, enquanto aquilo existe, enquanto fenômeno social. Se depois aquilo não existe, nós estamos sempre nesse movimento. A ciência é isso, essa questão de surgirem novas pesquisas e é sempre esse movimento interminável. Essa ciência dele é muito objetiva, né, pessoal? Ela é muito pautada em metodologias de apreensão, como eu falei, do tipo ideal, e ele diz mesmo sobre essa vocação científica, né? Esse apego dele à ciência, de fazer ciência de uma maneira correta, assertiva, né? Bem cuidadosa. Esse é o legado do Weber um pouco para a educação, né? Associando essa questão do professor, da ciência, estando juntas. E pessoal, para terminar, ele diz ali que seremos um dia ultrapassados. Ele diz que, né, todo cientista tende a ser ultrapassado, mas olha que coisa, nós estamos aqui hoje falando sobre o Weber ainda, sobre essa teoria. É por isso que ele é um clássico, né? No fundo ele não foi ultrapassado, a maioria mas os clássicos têm esse movimento de dizer um pouco, mesmo através de um outro momento histórico observado, trazer um pouco de luz aos momentos atuais que nós vivemos. É por isso que são clássicos, eu disse isso no começo, né? São clássicos porque têm essa capacidade de esclarecer ainda a vida do presente.
Pessoal, obrigada pela participação de vocês hoje aqui. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessa teoria do Weber, aprendido. E eu espero ter elucidado um pouco essas questões para vocês. Espero que vocês façam atividade e espero vocês no nosso próximo encontro também. Um grande abraço a todos vocês.